Sr. Presidente, cumprimentar os colegas e um cumprimento muito especial à Sra. Presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e das entidades com fins públicos, Dra. Maria Helena Rodrigues, e começar por dizer que agradecer a disponibilidade para estar aqui presente conosco e para nos ajudar também a fazer a reflexão e colher contributos no sentido de podermos melhorar e trabalhar neste processo legislativo. E foi bastante objetiva naquilo que referiu, portanto, não há propriamente dúvidas relativamente às questões que colocou. Concordamos inteiramente, desde já dizer que concordamos inteiramente, e aliás sinalizamos isso no seu devido tempo no debate na generalidade, que, de facto, quaisquer alterações a esta matéria devem ser feitas no próprio Código de Trabalho. Nós há anos que andamos a trabalhar e no sentido de uma codificação da legislação laboral, portanto, não nos parece fazer qualquer sentido que esta matéria venha a ser tratada em matéria avulsa, conforme foi o projeto apresentado aqui pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Mas também o Partido Socialista já mostrou disponibilidade para que assim não seja no futuro. E, portanto, ficamos satisfeitos que esta alteração, ao ocorra mesmo no Código de Trabalho. Depois dizer, relativamente às matérias que referiu, que no que diz respeito ao projeto de lei apresentado pelo PSD, e aqui fazer uma explicação, dizer que nós partimos de um princípio que é este, que sempre nos pautou a conduta no que diz respeito à matéria laboral, é que nós entendemos que alterações ao Código de Trabalho, sobretudo alterações profundas, devem ser precedidas de concertação social. Desde logo porque o Governo, no que diz respeito a esta matéria, teletrabalho, e não só teletrabalho, mas ao futuro do trabalho, e incluindo muitas outras questões, mandou elaborar um livro verde. E, portanto, faz todo sentido que este livro verde seja discutido em sede de concertação social e, portanto, que seja apresentada, como o Governo também já disse, uma alteração aqui no Parlamento. Mas, ainda assim, e porque nós entendemos que esse pode ser um processo legislativo mais moroso, e nós, neste momento, já percebemos que, apesar de, em contexto diferente, o teletrabalho veio para ficar, nós temos dito muitas vezes, o teletrabalho foi possível, ao longo da pandemia, percebermos que o teletrabalho é um importante instrumento, tem as suas debilidades, mas não podemos partir da pandemia como exemplo daquilo que não pode ser feito. Aliás, foi aqui referido, também até pelo Partido Socialista, de facto, nós o que assistimos ao longo deste último ano é uma situação anómala. Primeiro foi imposto o teletrabalho. Depois, além de ser imposto, os pais tiveram de estar a trabalhar em teletrabalho e a cuidar em simultâneo dos seus filhos. Portanto, foi uma situação de facto diferente e nós devemos refletir e não querer fazer alterações legislativas à pressa e partindo do princípio que o teletrabalho veio prejudicar as questões da conciliação, porque de facto é uma situação diferente. Ainda assim, nós apresentamos propostas para quê? Porque nós entendemos que, de facto, a grande maioria dos assuntos estão já na legislação. O que acontece, na nossa opinião, é que há, de facto, necessidade de clarificações. E, como disse bem, na intervenção inicial, relativamente a matérias, relativamente aos custos, que houve necessidade, muitas vezes, de vir o Governo esclarecer como é que seriam feitos determinados pagamentos. Nós entendemos que, de facto, deve ser a base, deve ser um acordo, deve ser a negociação coletiva e há um aspecto muito importante que nos foi colocado e que nós apresentamos proposta de alteração. É que muitas vezes as empresas diziam que, pagando estas despesas, não sabiam, em termos fiscais, como iriam dar-lhe o seu tratamento. E, portanto, o que nós entendemos é que elas não devem ser consideradas como custos, ou seja, devem ser consideradas como custos para as empresas em termos fiscais e não como por outro lado, não devem ser rendimentos para os trabalhadores. Portanto, entendemos que acautelamos aqui uma situação importante. Fizemos também clarificações no sentido de podermos ter aqui a questão da privacidade do trabalhador e estamos a refletir com aspectos que nos têm vindo a ser salientados aqui no conjunto de audições
que temos tido e que agora também nos referiu aí a alguns aspectos relativamente a determinadas situações que entendo que o teletrabalho deve ser utilizado, nomeadamente nas situações em que há menores, nas situações dos cuidadores informais e, portanto, são matérias que nós agradecemos também o facto de nos trazer aqui essa preocupação. E depois, dizer que para nós é fundamental e temos várias vezes suscitado essa questão, que é o tratamento, a igualdade de tratamento. E a igualdade de tratamento dos trabalhadores deve ser quer no setor público, quer no setor privado, independentemente se o trabalhador está em regime presencial ou em regime de teletrabalho. Essa é uma matéria que a lei acautela, de facto não aconteceu em determinadas situações e eu acredito que muitas das situações que acabaram por acontecer resultou precisamente da situação em que, de um dia para o outro, empresas, o Estado e os trabalhadores viram-se obrigados a ir para casa e a trabalhar em casa. E, portanto, nós temos de ter sempre esta preocupação e nós, da parte do PSD, gostaríamos também de perceber se concorda relativamente à matéria que nós consideramos também uma matéria muito relevante, que é a matéria dos acidentes de trabalho, porque a igualdade de tratamento dos trabalhadores em regime de teletrabalho e em regime presencial, já vou terminar, Sr. Presidente, pressupõe desde logo que a proteção ocorra da mesma forma. O PSD apresentou uma proposta de alteração no sentido em que o local de trabalho em que o trabalhador está a trabalhar, desde que informe a entidade patronal e a entidade patronal dê esse conhecimento ao seguro, possa ser uma forma de o trabalhador ser também protegido em caso de acidente de trabalho. E, portanto, agradecer mais uma vez a disponibilidade, os contributos que aqui nos deixou e a forma objetiva com que nos trouxe aqui os contributos. Muito obrigada.